Você está prestes a entrar na história de poder mais aterrorizante e impressionante de toda a Bíblia. Uma história que a ciência tenta desesperadamente enterrar, mas falha miseravelmente. Milhões de pessoas leem o Êxodo e veem apenas um conto antigo. Mas o que aconteceu no Nilo há milênios não foi uma coincidência. Não foi um fenômeno natural. Foi a manifestação bruta de um poder que desafia a razão e a lógica humana. O faraó, o homem mais poderoso da terra, e de um lado Moisés, um pastor com um cajado. O conflito não era entre dois homens, era entre o Egito, a capital da magia, e o Deus de Israel. O segredo das 10 pragas e elas não foram apenas eventos destrutivos. Elas foram ataques cirúrgicos direcionados a destruir, um por um, os deuses egípcios, provando que só havia um poder supremo. A ciência tem sua teoria, nós temos a verdade. Fique até o final, porque a última praga, a 10ª, é a prova irrefutável de que a ciência perdeu o debate. Praga 1, o rio em sangue, o Nilo, fonte de vida, o próprio Deus, Hope, transformado em um cemitério pútrido. Cientistas tentam explicar. Algas vermelhas tóxicas, às vezes Oxalatoria rubescens. Essa alga, dizem eles, manchou a água. Mas a falha é gritante. A explicação científica não explica como a água nas vasilhas, nas panelas e nos poços, longe do fluxo do rio, também se transformou em sangue instantaneamente. Foi um ato de onipresença. Um aviso. O deus Hope está morto. Praga 2. As rãs. O caos. Milhões de rãs saíram do Nilo e invadiram casas, camas, fornos. O que Deus faz? Ele transforma o próprio símbolo de fertilidade em uma praga asquerosa. Os magos egípcios, nesse momento, conseguiram reproduzir o truque, mas não conseguiram pará-lo. Eles só podiam aumentar o caos. E esse é o ponto-chave. O poder de Satanás e o poder da magia só podem copiar a destruição, mas nunca trazer a vida ou a paz. Praga 3. Os piolhos ou mosquitos. Aqui, o jogo muda drasticamente. Moisés golpeia o pó, e o pó se transforma em praga. Os magos tentam, eles usam todos os seus rituais, todos os seus encantamentos. E, pela primeira vez, eles admitem a derrota. A frase deles fica registrada para a história. Isto é o dedo de Deus. Um deus egípcio, Geb, era o deus da terra. A praga veio da terra. E a magia egípcia que controlava a terra foi derrotada pela 3ª praga. A magia foi humilhada. A partir da 4ª praga, o propósito de Deus se torna cirúrgico. Ele não quer apenas punir, ele quer provar a separação. Ele quer que o faraó saiba que ele não é o Deus de um pequeno povo. Ele é o Deus de toda a terra. Praga 4. As moscas ou insetos nocivos. Uma infestação tão densa que escurecia o sol. Não conseguia proteger o Egito. A prova da escolha. A ciência não pode explicar por que essa praga atingiu apenas os egípcios, mas não tocou na terra de Gósen, onde o povo de Israel vivia. Era uma barreira invisível. Uma prova de que era a mão de Deus, e não o vento, ou a biologia quem dirigia o desastre. Praga 5. A peste nos animais. Todos os cavalos, bois, jumentos e ovelhas dos egípcios morreram. O deus Apis, o touro sagrado, e o deus Hathor, a vaca sagrada, caíram. Os pilares da economia e da religião egípcia foram destruídos. Novamente, os rebanhos dos israelitas, a ciência não pode inventar um vírus que selecione apenas o gado em um raio geográfico específico e deixe o outro rebanho a metros de distância completamente saudável. Isso é o poder. Praga 6. Tumores e pústulas feridas. Moisés e Arão pegam cinza
e a lançam ao ar. Isso se torna uma praga de feridas dolorosas que atinge egípcios, animais e até os próprios magos. O deus egípcio da cura, Isis, e o deus da medicina, Imhotep, foram humilhados. Os magos já não podiam sequer ficar de pé diante de Moisés. Eles estavam física e espiritualmente derrotados. As primeiras 6 pragas foram a destruição sistemática da religião e da medicina egípcia. Praga 7. Chuva de pedras e fogo. O Egito, um país que raramente via granizo, foi atingido por uma tempestade cataclísmica de pedras de gelo, misturadas com fogo. O deus do clima Nut e o deus do céu, Shu, falharam em proteger seus seguidores. Pela primeira vez, a palavra de Deus age como um fator de previsão. Moisés avisa com antecedência, dando tempo para quem tinha fé em sua palavra para se proteger. É um teste de obediência. E o faraó, em sua teimosia, se recusa a ceder. Praga 8. Gafanhotos. Após a destruição do granizo, o que sobrou foi aniquilado por uma nuvem de gafanhotos. O deus Sati, que protegia as colheitas, não fez nada. A praga de gafanhotos, a maior da história, comeu cada folha, cada broto que havia sobrevivido. A ciência, claro, tenta explicar isso como um fenômeno natural. Mas o que a ciência não pode explicar é a precisão divina. A praga veio quando Moisés a invocou e parou imediatamente quando ele orou. Não foi um ciclo natural, foi um comando de voz. Praga 9. As trevas sobrenaturais. 3 dias de escuridão total, tão densa que podia ser sentida. Ninguém conseguia se mover. O Deus o Deus Sol, foi completamente apagado. O Deus de Israel roubou a própria luz do Egito. E novamente, a prova da separação. Na terra de Gósen, a luz continuava acesa. A escuridão era um castigo localizado, direcionado e sobrenatural. O faraó estava derrotado. Sua fé em seus deuses estava quebrada. Mas sua teimosia, a 10ª praga, é o momento em que a ciência desiste e a teologia se torna história. Todas as outras pragas, por mais poderosas, tinham uma tentativa patética de explicação. Algas, rãs migratórias, vírus. Mas a última praga, o golpe de misericórdia, não pode ser racionalizada. Praga 10. A morte do primogênito. À meia-noite exata, um anjo da morte invisível atravessou o Egito. Não era doença, não era veneno, era um decreto. Ele tirou a vida do primogênito de cada família egípcia, desde o filho do faraó até o primogênito dos prisioneiros. A ciência pergunta: como uma doença poderia matar todos os primogênitos Astores? Simultaneamente Astores. Por que o anjo não levou o filho do cozinheiro, mas o filho do rei? Não há explicação biológica, climática ou social. É um evento de natureza metafísica. E mais importante, as famílias de Israel, salvas, protegidas por um sinal de sangue, nas ombreiras das portas. O anjo passou por cima. Pensar. A morte andava na rua, mas respeitava o sangue de uma aliança. A 10ª praga não foi um evento natural, foi um juízo final, em miniatura. Ela provou que Deus não apenas controla a natureza, Ele controla o tempo, a vida e a morte. E a prova disso é que naquela mesma noite, o faraó, finalmente quebrado, gritou a Moisés: saiam! O Êxodo não é apenas uma história de libertação. É a prova de que Deus usa o poder absoluto para confrontar a arrogância, a magia e a escravidão. Sempre que a ciência tentar minimizar o milagre, lembre-se destas pragas. Elas são a assinatura divina na história. Se você tem sede por mais conhecimento oculto, mistérios e o poder que a Bíblia esconde, confira nossas playlists de Mistérios e Segredos e Batalha Espiritual. Deixe sua opinião aqui embaixo. Qual das 10 pragas você acha que a ciência falha mais em explicar? Comente e compartilhe este vídeo. A verdade não pode ser silenciada.